Oi, gente! Como vocês estão? Amanda Alves aqui de novo pra gente falar de recreação infantil, de festa e evento, de brincar com as crianças. Só coisa boa, né, gente? A gente adora. E hoje, obviamente, a gente vai falar de Páscoa! Vamos falar de brincadeiras dentro do tema da Páscoa e, claro, uma caça aos ovos que tem que ter, né? Porque é Páscoa, amor de Deus. A gente precisa de caça aos ovos. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas ideias de coisas que eu fiz para fazer aqui na minha empresa, tá bom? E aí a gente vai falando, aí vocês vão tendo ideia também. Não esquece de dar um like nesse vídeo para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e te atualizar sempre quando eu postar vídeos novos aqui, tá bom? Então, vamos começar com uma brincadeira que eu sei que vocês vão gostar, porque eu achei muito legal. E para começar essa brincadeira, a gente vai fazer uma roda com as crianças. Então as crianças vão estar em roda, sentadinhas, o bumbum no chão, e a gente vai distribuir para elas cartões de animaizinhos, tá? Então a gente vai ter vários bichinhos e entre eles, obviamente, a gente vai ter o coelho. Claro, pelo amor de Deus, é Páscoa, tem que ter o coelho. Muito bem, então vai funcionar como um detetive, só que mais simples. Então cada criança vai receber o seu cartão e não pode mostrar pra ninguém. E aí, todo mundo quietinho. Quem é o coelho, só o coelho, vai olhar pra algum amigo e vai dar uma piscadinha. Quem recebeu a piscadinha vai no meio da roda, onde teremos uma cesta com bombons. E esta criança que recebeu a piscadinha, ela vai lá no meio, come um bombom, olha que alegria, e imita o seu bichinho para que todo mundo adivinhe que bichinho que é. Gente, achei assim, fofo demais essa brincadeira. E lógico, né? Quem conseguir adivinhar quem é o coelho antes de receber a piscadinha, ganha a brincadeira, né? É o vencedor. Essa brincadeira eu amo, a gente sempre faz aqui na empresa e aí eu adaptei ela ao tema da Páscoa porque a gente precisa de coelhos, né? Precisamos de coelhos, de cenoura, é isso. Então, qual que é a ideia dessa brincadeira? A preparação você vai precisar de 2 equipes, então a gente vai ter que dividir as crianças em 2 equipes, porque cada equipe vai ter um coelho, tá? E aí, ai, tá ao contrário. Um coelho. Aí você já determina uma criança que é a que vai ficar responsável por pintar o coelho, tá bom? E aí você pega essas cores aqui em giz-de-cera, para que não fique quebrando a ponta do lápis, a gente tem que ficar apontando no meio da brincadeira. Então usa giz-de-cera nessa atividade em específico, de acordo com as cores, e esconde pelo espaço. Você vai esconder todos os giz. Tá bom? Então, a criança que é responsável por pintar, ela precisa saber ler. Nessa brincadeira, eu não preciso que todo mundo saiba ler, só a criança que está pintando, tá? Então, ó, temos uma ordem, tá vendo? E a ordem é diferente de cada equipe. Então, a criança que tá fazendo a pintura vai pedir para sua equipe: gente, eu preciso do azul. E aí sai a equipe toda atrás do azul. Achou a cor? Leva para a criança que vai pintar e ela pinta a parte de acordo com o número, tá? Só vale pintar onde tá o número. E pintou bonitinho, vai ter que devolver o giz no lugar. Então é importante que a equipe entenda que o giz precisa estar de volta no lugar. Para quê? Porque a outra equipe também vai usar o mesmo giz. Você não espalha um monte de giz, não. São só 7 cores, né? A brincadeira chama Pintando 7, exatamente porque são 7 cores e tem que ter um giz de cada cor, exatamente para que eles entendam a importância de voltar o giz no lugar, né? Para ficar um pouco mais difícil também, mais coisa para fazer. E aí voltou o giz no lugar porque a outra equipe vai usar, assim como a outra equipe usou o giz e você também vai precisar, entendeu? É isso. Então, quem pintar o coelho primeiro vence a brincadeira. Importante dizer que essa brincadeira é legal você se esforçar, nem sempre dá, eu sei, mas tentar colar isso na parede. O evento que a gente fez deu para colar numa porta de vidro que tinha lá de correia, eu colei nessa porta de vidro para a criança poder pintar. Por quê? Porque no chão não vai ficar tão legal quanto na parede, né?
E aí uma dica muito boa que eu dou pra vocês é: use fita crepe e não durex. Porque se você usar aquele durex, né, transparente, ele normalmente arranca uns pedacinhos da tinta e aí não vai ser tão bom. Então usa fita crepe que vai dar certo. Aí, outra brincadeira muito legal de vocês fazerem é o coelho desmontado. Então você recorta bonitinho e aí a gente pode espalhar as partes do coelho pelo espaço que a gente tiver disponível na festa. E, obviamente, a equipe precisa encontrar as partes do coelho e colocar no lugar. Aqui eu imprimi numa folhinha, que não é o ideal, tá? O ideal é você imprimir numa folhinha com uma gramatura maior, igual os cartões aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui é a gramatura 180. Outra ideia é você pegar o molde e fazer o coelho no EVA. Também dá super certo, tá bom? E aí, mesma coisa, eu acho legal você conseguir, de alguma forma, colar isso num painel, ou colar mesmo que seja no vidro ou na parede, né, de uma forma segura, para o contratante não ficar brava com você, mas que fica muito mais bonitinho visualmente. Mas não deixa de fazer a brincadeira, se tiver que ser no chão também, gente, amém. Faz no chão, tá tudo bem. Faz os detalhezinhos do coelho para ficar bonito, né? Essa partezinha de outra cor. Enfim, capricha, tá? É uma coisa que eu tenho visto e falado muito com vocês lá no Instagram, principalmente, né? Mas eu amo aqui a plataforma do YouTube porque me dá mais tempo, né, de falar. E faz muito bem, porque aí eu lembro de coisas que eu posso, né, de alguma forma ajudar ou fazer com que você também consiga bons resultados aí trabalhando com a recreação. Então, gente, sempre que você for fazer uma brincadeira, principalmente essas brincadeiras dentro de temas, né, específicos, use e abuse do visual. A gente precisa, olha, cada dia mais eu vejo isso. Não adianta você ter uma brincadeira super legal se você não deixou ela visualmente interessante, né? Então, Páscoa tem que ter elementos visuais. Todas as brincadeiras, de preferência, você tem que conseguir colocar alguma coisa que deixe ela visualmente interessante para quem tá vendo você trabalhar. E eu também quero falar com vocês sobre as orelhinhas. É um clássico, eu sei. Ai, tia, mas a criança já fez na escola. Pra quê que a gente vai fazer com... Amor, é Páscoa. Então, você pensa, a criança, ela pode estar brincando, né, ali na sua brincadeira e não tá com acessório nenhum. E tá tudo bem, a mãe vai olhar e falar, ah, beleza, tá procurando as partes do coelho, tá procurando o giz, legal. Mas imagina todas essas crianças com uma orelhinha de coelho. Você tá entendendo o que eu tô falando? É diferente, é um a mais, é um plus, é você ir além do esperado. É você fazer além. Porque as crianças com a orelhinha de coelho é muito bonitinho. É muito diferente. A mãe provavelmente vai parar para tirar uma foto dessa criança. Porque a tia deu essa atenção, esse carinho, esse acolhimento, esse olha, mãe, como o meu trabalho é muito mais do que você contratou, né? Então, pensa nisso. Pensa no visual do seu trabalho. A cliente que entrou, porque todo mundo na festa é sua cliente. Não sei se você sabe. Porque mesmo aquela mãe que ainda não conhece o seu trabalho vai conhecer naquela festa, naquele evento. Então ela é uma possível cliente. Por mais que ela não tenha filhos. Ela pode ser da comissão de não sei o quê, do condomínio não sei o quê, e te contratar em algum momento. Ou indicar para uma amiga que tem filho, ou contratar de presente, isso já aconteceu muito. Dar de presente a recreação para uma criança que ela conhece, que é da família. Enfim, gente, todo mundo ali é cliente. Então pensa na cena da cliente entrando na sua festa, no seu evento, e vendo a cena. Ela vai ver um monte de criança correndo aleatoriamente, ela vai ver umas crianças bonitinhas lá de coelhinho, ela vai ver que você montou um negócio na parede legal, que tem umas flores, Você tá entendendo? É uau, nossa, que lindo, que trabalho bonito, né? Então assim, pensa fora da caixa, sabe? Pensa um pouco além. Isso que vai diferenciar a sua empresa das outras empresas que existem no mercado e valorizar o teu trabalho. Bom, dito isso, a gente vai falar sobre a caça aos ovos. A minha ideia aqui de caça aos ovos, que eu vou dar, né, pra vocês, assim, o que eu pensei,
é da gente encontrar no final da caça aos ovos uma cesta com os ovos. Por quê? Ai, tia, mas caça aos ovos é as crianças achando o ovo durante, né, pelo caminho. Isso dá encrenca. Se você tem muita criança, é um problema. Porque aí, ai, mas eu tenho 2 ovos, ele tem 5. Ai, mas ele encontrou um. Aí a mãe, o problema não é nem a criança não, amor, é os adultos. Aí vem a avó. Nossa, mas ele pegou só 2. Então, assim, não recomendo, tá? A minha recomendação é que você deixe para o final e distribua igualmente os ovos. Amor, vai te tirar uma dor de cabeça que você não tem ideia. Então, a gente evita o BO, a gente gosta que tudo dê certo. Então, vai na minha que funciona. Então, a ideia da caça aos ovos é que a gente consiga ter elementos que vão agradar a todas as idades. Por quê? Normalmente, num evento de Páscoa, a gente não sabe a idade das crianças. Meu bem. A gente chega lá e tem, assim, de 3 a 12 anos. Aí você fala, gente, como que eu vou fazer todo mundo brincar da mesma coisa, né? Porque, obviamente, não é atrativo para todas as idades a brincadeira que eu vou fazer. Bom, para solucionar esse problema, a minha dica para você é: tenha elementos que faça a sua brincadeira ficar interessante, tanto para os pequenos quanto para os maiores. O que é interessante para os pequenos? Uma história legal, a musiquinha que eles adoram, uma musiquinha para dançar, para pular igual coelhinho. Coloca as patinhas do coelho no chão, porque a gente acessa o lúdico, faz de conta. Vocês não viram o coelho passando aqui? Mas, gente, olha as pegadas dele no chão, né? Então, assim, deixar o caça aos ovos muito lúdico e atrativo para as crianças pequenas, você consegue facilmente com história, musiquinha, pegadinha, né? Claro, uma imagem do coelho, uma imagem de, né, dando indícios de que aquilo realmente aconteceu, porque eles acreditam. Então é super gostoso para eles que você faça isso. Já os maiores, a gente precisa trabalhar com enigma, com charada, para que eles desvendem aonde está a próxima pista. Então, essa ideia da pista funciona super bem, exatamente porque a gente consegue envolver os maiores nessa atividade, indo por esse lado do racional, do cognitivo, do não, preciso que vocês me ajudem aqui, gente, porque vocês são muito inteligentes, né? Então, assim, você consegue agradar a todos nesse formato. A caça aos ovos que eu fiz é uma caça aos ovos que vai funcionar meio que como desvende um mistério, tá? Então, eu inventei uma história e é muito importante a história, tá, gente? Toda caça que você vai fazer, você precisa de uma boa história para que as crianças queiram saber o que aconteceu no final, né? Lógico que eles querem achar os ovos. Todo mundo vai querer o chocolate no final, mas para que engaje na brincadeira, no que você está falando, é legal que essa história tenha, né, realmente um roteiro interessante para que eles fiquem ali com você, prende a atenção deles e que eles queiram saber o que aconteceu. Então, eu elaborei uma história onde uns coelhinhos pegaram a cesta dos ovos. Alguém pegou a cesta de ovos, eu não sei quem foi. A gente precisa desvendar esse mistério. Quem aqui vai me ajudar? Entendeu? E aí, eu fiz os suspeitos de terem pego os ovos. Olha que fofinho, né? Então, a gente trabalha muito com a imagem, trabalha muito com elementos visuais para que você segure eles ali com você. Então, gente, quem vocês acham que... Quem tem cara de suspeito aqui? Ah, vamos ter que prestar muita atenção nisso. E aí, outra dica que eu tenho para vocês é, se você quiser deixar a sua brincadeira ainda mais visual, faça essas folhinhas, né, no A3, que ela é uma folha maior, né, são 2 dessa A4, a A3. Então, é, tipo, muito maior do que você fazer A4, vai ficar, tipo, desse tamanho, entendeu? E aí, você leva numa copiadora e eles imprimem pra você. E aí, ter umas charadinhas, né, umas coisas bonitinhas
para que eles tenham que pensar e desvendar um mistério e tal. Isso para os grandes, né? E aí você desenvolve essa história ao longo do caça. Essas pistas estão totalmente atreladas à história para que eles queiram saber o que aconteceu e fica com aquela pulga atrás da orelha, entendeu? Mas será, gente? Vamos ter que descobrir qual é a próxima pista, né? Lembra sempre de quando você vai trabalhar com criança pequena, o que segura a atenção deles é a tua expressão, né? Eu falei muito isso aqui, se você assiste os meus vídeos você sabe. Essa coisa do será? Nossa, sabe? Bem teatral mesmo. Isso é o que engaja eles. E o que vai engajar os grandes é descobrir o que aconteceu, né? Então, pensa em ter uma história bem envolvente. Isso vai funcionar muito na sua recreação. E aí você deve estar me perguntando, tia, pelo amor de Deus, como que eu acho essas coisas? Aonde que eu vou achar esse monte de coisa que você me mostrou aqui, né? A orelhinha, ó, pra recortar e tal. Gente, pensando nisso, em que vocês iam ficar me perguntando, tia, como que eu faço? Meu Deus do céu! Eu reuni todas as brincadeiras num e-book. Então tem 10 brincadeiras de Páscoa e a caça aos ovos também prontinha para imprimir, essa dos suspeitos, dos coelhinhos, tá? Então tá tudo lá bonitinho, já falando aonde é para colar cada pista, já identificado ali embaixo onde você cola. Então funciona super bem desse jeito. E eu vou deixar o link aqui para você, se você quiser adquirir esse e-book, já vai com os dois, tá? Tanto o Caça aos Ovos, quanto as 10 brincadeiras dentro do tema da Páscoa. Então são brincadeiras bem legais, bem visuais, para que você possa executar na sua festa, no seu evento. Todos os impressos também estão lá, tá? Então tudo isso que eu mostrei para vocês, de Monte o Coelho, do Pintando 7, tá lá já prontinho, é só imprimir. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que você consiga executar isso na sua recreação e depois volta aqui e me conta como foi, o que deu certo, o que não deu, como não foi, que eu quero saber, tá bom? Se você quiser também me acompanhar lá no Instagram, a gente conversa bastante por lá. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.